para mim. Mentira, tô brincando. Pode levar para todo mundo, mas mais para mim. Já faz a marmitinha que o povo vai comer, que o professor vai levar. Ai, minha gente, boa noite, Josefa. Me Vamos avise antes, finalizar. viu? Como é, Valmirene? Me avise antes para fazer a torta. Vive Maria. Ó, minha gente, uma galinha ninguém vai oferecer. Uma galinhazinha cozinhada, gostosa. Ave Maria. Tá vendo aí, Edinaldo? Vou sair de Arapiraca, vou para a Lagoa da Canoa, conversar com vocês. Pessoalmente, dar os últimos ajustes e retoques. Ninguém vai me oferecer um almoço, uma lasanhazinha, uma galinha, nada. Pode vir até hoje. Eu já estou comendo E... com bacalhau. Tá vendo aí quem Pode não vir tomar chora, não café da mama? manhã, almoço, jantar. Qualquer momento bater na canoa, pode bater na minha casa. Tá vendo, Valmirene? Quem não chora, não mama. Vamos Meu embora. freezer está cheio de TV já. Eita, Ave Maria. Vamos embora. Vamos deixar de falar, que isso chega me deu nervoso. Vamos lá. Na sétima questão, nós temos aí alguns trechos bem grandes, né? Mas que não são difíceis, não. Essa questão é mais fácil. Vamos lá. No trecho, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, vinculada à Presidência da República, com vista a colaborar para a construção de uma cultura de direitos humanos. Aí ele já terminou o trechinho. Ele diz assim: o uso da vírgula justifica-se por isolar um adjunto adverbial deslocado. Chega, meu Deus, sem querer, minha gente. Ó, professor, o que é um adjunto adverbial deslocado? Olha para mim. Adjunto é uma ideia de tempo, de lugar, de modo, que saiu do seu lugar e foi para outro lugar. Quando a questão fala de vírgula, qual é a primeira coisa que você tem que fazer na hora do concurso? Você vai pegar a sua canetinha e vai fazer um círculozinho. A primeira está aqui, a outra vírgula está aqui. Fechou? Fechou? Aí ele diz assim, que o uso da vírgula se justificou para isolar um adjunto adverbial deslocado. Meu amor, olha para mim, olha para o papai, olha para o tio aqui. Olha para o tio aqui. Quando a vírgula foi colocada por uma questão de deslocamento, e se for um adjunto, você tem que lembrar qual é a ideia de adjunto que está dando. Está dando ideia de tempo? Aí pode ser um adjunto adverbial. Está dando ideia de lugar? Pode ser um adjunto adverbial. Está dando ideia de modo? Pode ser um adjunto adverbial. Mas não é o caso. Não é o caso. Aqui, isso aqui ficou isolado. Eu vou marcar para você ver devagarzinho, ó. Concentra comigo. Isso aqui está isolado, ó. Vinculada à presidência da República. Como é que eu sei que está isolado? Porque a vírgula começou aqui e terminou aqui. A gente chama de isolado tudo que ficou dentro da vírgula. Eu vou voltar para o texto para a gente entender, então, por que essa vírgula apareceu aqui, tá? Deixa eu achar o texto aqui, para a gente ver o que é que tornou. Deixa eu ir lá para o texto, tá, minha gente? Ó, olha para mim. Ei, cansa não. Tá aqui no texto. O texto começa já com esse trecho. Vou marcar tudo aqui para você, ó. É aqui que tá. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos, vinculada, ó, a vírgulazinha que a questão está tratando, tá aqui, ó. Por que isso foi isolado? Olha para mim, concentra, coração. Ó, vinculada. Maria, que negócio chato. Ia marcar para vocês. Mas está aqui. Vinculada à presidência da República, com vista a colaborar para a construção de uma cultura de direitos humanos, apresenta a cartilha. Eu pergunto para você em Lagoa da Canoa, quem apresentou a cartilha? Quem apresentou a Secretaria cartilha? Especial de Direitos Humanos. Se a Secretaria Especial dos Direitos Humanos foi quem apresentou a cartilha, não deveria estar separado, já deveria estar a Secretaria Especial dos Direitos Humanos junto na estrutura, já deveria ter vindo o que é que ela fez. E o que foi que ela fez? Apresentou. Porém, quem escreveu esse texto precisou
dar informações extras para a gente entender quem é essa secretaria. Então, essas vírgulas aí, elas não estão aí para separar uma ideia de tempo. Elas não estão aí para separar uma ideia de lugar, elas não estão aí para ser uma adjunta adverbial. Elas estão aí para separar uma oração que está sendo caracterizadora. Ela está caracterizando qual é essa secretaria, porque não basta dizer que ela é especial de direitos humanos. Eu tenho que dizer que ela está vinculada à presidência da República. Ou a explicação extra. Com vista a colaborar à construção de uma cultura de direitos humanos. Então, o que houve aí no final das contas, meu amor, foi uma quebra para a explicação. Só que eu não vou chamar de oração subordinada. Por que eu não vou chamar de oração subordinada? Porque não tem verbo dentro. Então, eu vou chamar, no final das contas, olha para mim, aposto. O que é um aposto, professor? É uma explicação grande que veio para caracterizar, mas eu não vou poder chamar de oração adjetiva, porque não teve verbo dentro dessa explicação. É uma explicação super grande, mas só com nomes. Então, essa vírgula, no final das contas, ela está aí só para isolar a explicação extra. Por que, professor extra? Porque a oração base é a Secretaria Especial dos Direitos Humanos. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos apresenta a cartilha politicamente correta. Eu quebrei esse encontro da Secretaria Especial dos Direitos Humanos com o verbo apresenta para trazer um aposto, que é uma explicação extra. Logo, não é porque foi adjunto, mas porque foi um aposto. Eu queria saber se você entendeu, e se você entendeu, eu quero que você me dê um joinha. Se você entendeu que aí é uma explicação extra sobre a secretaria e não é um aposto, a Mayara entendeu, minha gente, a Luciana entendeu também, quem mais entendeu dá um joinha muito bem. Nós temos aí uma explicação. Explicação não é aposto. Outra. Explicação não é adjunto, é aposto. Fechou, minha gente? Então, o que é que eu vou fazer com a alternativa que disse isso? Alternativa não, né? Cadê, meu Deus, a questão? Acho que é a 7. Chega. Nós não temos aqui um adjunto. É para isolar, mas não é adjunto. Nós temos aqui um aposto. Tá bom, minha gente? Fechou? Vamos para a próxima. Número 2. Em muitas vezes ofendemos o outro por ressaltar suas diferenças de maneira francamente grosseira e também como eufemismos e formas condescendentes. O uso da vírgula entre o vocábulo também é facultativo. É facultativo, ou seja, eu coloco se eu quiser, pois separa o adjunto adverbial de tão pouca extensão anteposto. Vocês acham que se eu tirar essa vírgula, o texto vai ficar bonito? Não. Por que eu não consigo fazer isso? Professor, por que eu não consigo tirar essa vírgula? Porque aqui, minha gente, olha para mim, concentra. Se eu tiro essa vírgula, eu perco uma separação, eu estou adicionando aqui um conectivo. Esse também. Esse também é para dizer que não só isso, mas também isso. Então, nós vimos na língua portuguesa que toda vez que eu vou colocar uma conjunção, que eu vou adicionar uma informação nova com um sujeito novo, eu vou colocar a vírgula. E essa vírgula, ela não é facultativa, coração de Jesus. Essa vírgula é obrigatória. Porque se eu digo, muitas vezes ofendemos o outro por ressaltar suas diferenças de maneira francamente grosseira e também com eufemismo, parece que é a mesma coisa. E não é isso que eu estou dizendo. Eu tenho aí duas coisas diferentes. Primeiro, eu ofendo o outro para ressaltar suas diferenças. Mas eu também faço isso com eufemismo e formas condescendentes. Então, essa vírgula, ela não é facultativa. Ela precisa estar aí. Por quê, professor? Porque a palavra também está funcionando como um conectivo. Não é por causa do i, não, viu? Porque se fosse só o i, nós vimos que é facultativo. É porque a palavra também está funcionando aí como uma conexão.
E nós vimos que na língua portuguesa, toda vez que aparece mais, porém, entrefim, entretanto, uma vez que, consequentemente, tudo isso que funciona como conectivo tem que ter uma vírgula. Então, essa vírgula não está aí por causa do i, mas por causa da presença do também. Aí a Cristiane me perguntou quando a vírgula é facultativa. Perfeito, Cristiane. Com a conjunção i. Se tivesse só o i, no ideia de adição, Cristiane, tivesse só o i, no ideia de adição, aí é a única conjunção da língua portuguesa que fica facultativo você colocar a vírgula. Pegou o lance? Se tivesse só o i. Aí eu digo assim, o Wilcley trabalha em Lagoa da Canoa e em Arapiraca. O i é uma conjunção, mas ela é aditiva, então eu não vou colocar a vírgula. Ou eu posso colocar, se for sujeitos diferentes, é facultativo. Eu posso dizer assim, o Wilcley trabalha em Arapiraca e Cristiane em Lagoa da Canoa. Nesse caso, sugere-se que você coloque, mas não é obrigatória, Cristiane. Você pode colocar essa vírgula no i aí, que é para marcar que mudou o sujeito. Pegou o lance, Cristiane? Então, o único caso em que a vírgula é facultativa, sempre, qual é a regra? Sempre que tiver uma conjunção, sempre que tiver mais, porém, entretanto, tá? Aí, nesse caso, eu vou colocar, se quiser, o Wilcley trabalha em Lagoa da Canoa e em Arapiraca. Só que quando eu mudo o sujeito, eu tenho que usar a vírgula. Por que, professor? Eu tenho que usar a vírgula para marcar que eu mudei o sujeito. Porque se eu digo Wilcley trabalha em Lagoa da Canoa e Cristiane trabalha em Arapiraca, parece que eu estou falando da mesma pessoa. Então é a vírgula, eu vou usar esse i, essa vírgula nesse i, quando eu for ligar sujeitos diferentes. Tá bom? E aí, quando esse i equivale, por exemplo, a mas, eu também vou usar a vírgula. Mas quando for o mesmo sujeito, a vírgula é facultativa. Eu coloco se eu quiser. Fechou a ideia? Eu coloco se eu quiser. Se for o mesmo sujeito, se for sujeito diferente, eu vou colocar a vírgula. Só é facultativo se for o mesmo sujeito. E sugere-se, a gramática mais tradicional, sugere-se que se for o mesmo sujeito, o Wilcley trabalha em Lagoa da Canoa e trabalha na Piraca, sugere-se que você não coloque, apesar de ser facultativo. Mas se for um i com sujeitos diferentes, você coloca o Wilcley trabalha em Arapiraca e Cristiano Lagoa da Canoa. Aí você joga a vírgula, vai ficar bem bonitinho. Só que eu queria chamar a atenção mais uma vez para essa questão que nós estamos fazendo agora. Essa vírgula aqui não tem a ver com o i. Essa vírgula aqui está isolando também. Fechou, minha gente? Então, ela não é facultativa. Não tem a ver com o sujeito, tem a ver com o também. Ela foi colocada para isolar ele aqui. Por mais que ele seja de curta extensão, é bem verdade, ele está funcionando aqui como uma conjunção. E todas as conjunções, com exceção do i na língua portuguesa, devem aparecer separadas com vírgula. Tá bom? Para a gente ter uma organização aí sintática. Então, a número 2. Meu Deus, já deu uma travada de novo. Já sumiu da tela de vocês, não foi, minha gente? Deixa eu abrir aqui de novo. Ai, que ódio. Deixa eu ver aqui. Esse negócio me quebra todo. Deixa eu vir para cá. E agora eu vou transmitir com vocês. Deixa eu compartilhar. Vamos lá para a próxima. Então a 2 é mentira, né? Porque não é facultativo. Esse uso é obrigatório. Deixa eu marcar aqui, que isso aqui é falso para a gente. Vamos lá. Próxima questão diz assim. No trecho, passam por normais, mas que o uso da vírgula antes do vocábulo mais é obrigatório para separar orações coordenadas sindéticas adversativas. Ei, melhor questão do mundo, viu? Melhor questão do mundo. Melhor do mundo, melhor do mundo. Melhor do mundo. Sempre que a palavra, qualquer conjunção, precisa ser separado com vírgula.
com exceção do i. Mas, porém, entretanto, enfim, pererei, pererei, pererei. Então, se qualquer questão diz que o mais é obrigatório, você não vai nem olhar para o texto. Você já sabe que se for o mais, qualquer conjunção que estiver no meio de duas orações, ela obrigatoriamente precisa ser separada por vírgula, seja o mais ou seja qualquer outra, de qualquer outro tipo, com exceção do i. E aí você já sabe que isso é verdadeiro. Claro que se você quiser voltar para o texto, você vai voltar para constatar essa ideia de adversidade, mas você já sabe que é uma oração onde mais aparece é um síndeto adversativo que vai exigir obrigatoriamente a presença de vírgula. Nunca é facultativo, vírgula antes de mais, tá bom? É sempre obrigatório. Na número 4, nós temos assim. Todos nós, parlamentares, agentes delegados da polícia, guardas de trânsito, jornalistas, professores, entre outros profissionais com grande influência, o uso da vírgula justifica-se por separar elementos de funções semelhantes. Olha o tanto de vírgula que nós temos aqui. Parlamentares é a mesma coisa, tem a mesma função, desculpa, de agente. Qual é a função, professor? Pelo amor de Deus, função sintática. Para vocês, acho, professor, parlamentar não faz a mesma coisa que um agente, que um delegado, não. A gente não está falando de função no trabalho. A gente está falando aqui de função de sujeito. Todos eles são núcleos que confirmam que é o todos nós. É como se eu dissesse assim: Ana Maria, Pedro e Paulo vão passar no concurso. As vírgulas aí foram para separar as palavras que exercem a mesma função, que é a de sujeito. Então, aqui nós temos vários sujeitos: o sujeito parlamentar, o sujeito agente, o sujeito delegado de polícia, o sujeito guarda de trânsito, o sujeito jornalista. Se eu não coloco vírgulas entre cada um desses nomes, é como se agente e delegado fosse a mesma coisa. Se eu tiro a vírgula entre guarda de trânsito e jornalista, é como se guarda de trânsito e jornalista fosse a mesma coisa. É por isso que eu tenho que colocar uma vírgula, para dizer que são pessoas diferentes, profissões diferentes, que estão exercendo a mesma coisa, que é o que está no verbo. Ficou claro, minha gente? Então, tem funções aí semelhantes. Uma das funções da vírgula é separar elementos que exercem a mesma função. Nesse caso aí, os sujeitos. Fechou? Teve dúvida? Se teve dúvida, é hora de perguntar agora. Não faz o entendido sem estar entendendo o negócio e na hora da prova não sabe fazer. Tá bom? Tá tudo tranquilinho? Tem certeza? Então vou seguir. Logo nós temos aí como verdadeiro a 3 e a 4. Fechou? Marco, que é a alternativa? Letra A. Letra A, sem medo de ser feliz. Tá bom? Vamos lá. Para a próxima. Deixa eu carregar aqui, viu? Só um instantinho. Deixa eu ir para a próxima. E a questão de número 8. Questão de número 8, nós temos aí regência. Questão de número 8, nós temos aí regência. Professor, o que é regência? Já respondemos várias questões de regência ao longo das últimas provas. Regência, ó. Regência. Regência, ó. Regência. Uma palavra que aparece e vai reger se vai ter preposição ou não no próximo bloco da oração. João esqueceu de avisar sobre as avaliações processuais do estudante. Devagarzinho. Número 2. Lucas Henrique visa... Devagarzinho, viu, minha gente? Lucas Henrique visa o cargo de coordenador. Minha gente, a 1 eu já pulei, mas a 2, vocês estão vendo que tem um negócio ridículo aí na 2? Quem lembra da nossa aula do verbo visar? Eu fiz umas anotações exclusivas sobre o verbo visar, que sempre cai no aí, né? Oi, Luciene? O verbo visar tem 2 sentidos. Exato. Se for o sentido de que eu quero chegar a algum lugar, vai ter que ter a presença de uma preposição que a gente chama de qual? A. Quem visa
Alguma coisa. Algo. Chegar a algum lugar, chegar a alguma coisa. Então, a número 2 está erradíssima. E vocês viram, né? Todas as frases que respondeu do Instituto Bahia, que apareceu o verbo visar, quer dizer, que apareceu regência, o danadinho aparecia. Então, eu pulei. Deveria ser ao, né? Exatamente. Quem visa, nesse caso, no sentido de ter o objetivo de chegar a algum lugar, tem que ter uma preposição. Só por aqui, veja que toda a questão de regência que a gente respondeu junto. Ô, professor, e esse Oi. de? E o de? De? Onde é que tem isso? É o cargo de coordenador da empresa. Tá ok, porque o que é o cargo? O cargo é de alguma coisa. Poderia ser o cargo de professor, tá ok aqui. Poderia ser o cargo de professor, de coordenador, o cargo de diretor. Então a regência aí tá bonitinha. O problema tá aí no visa o cargo. Quem visa, quem quer chegar a algum lugar. Então tem que ser sempre assim. Visa ao cargo, visa ao prêmio, visa ao emprego. Fechou? Entendi. Então, número 2 errado. É o verbo e não pode não ser com preposição. Se for visa de que quero chegar a algum lugar, ele tem que ter a preposição, só que aí ele veio sem. Já Entendeu? na próxima está colocado correto, aí sendo que com o verbo aspira. Vamos ver na próxima. O candidato aspira, devagarzinho, viu? Com fé e amor no coração. O candidato aspira ao cargo. Lembra também que toda vez que cai uma questão de regência, não está vendo o mesmo danadinho na prova do Instituto Bahia, sempre aparece o visa e a gente fez a anotação também do aspirar. Quais são os dois significados do verbo aspirar na língua portuguesa? Quais? O do aspirador de pó. Lembra que a gente fez até o exemplo? Oi, Cristiane, pode falar. É o que o senhor estava falando, do aspirar de sugar, inalar. Isso, perfeito. Aspirar, inalar. Quem inala, inala algo. Quem aspira, aspira algo. Esse é o sentido 1. Não vai ter preposição, não vai precisar do A. E qual é o segundo sentido? Tu sabe, Cristiane? Me ajuda aí enquanto eu bebo aqui meu remédio da garganta. Me ajuda, Cristiane, mulher. O segundo sentido, bicho para Cristiane. Eu estava aqui visando outra coisa, mas não sei bem explicar, eu sei fazer, que é essa questão do ao cargo aí, de querer alguma coisa assim. Do mesmo modo, o verbo assistir também, né? Isso, lindo. São os 3 verbos que aparecem. O segundo sentido é isso que a Cristiane falou. Estou aspirando a alguma coisa, que pode ser o cargo. Então, quem aspira, quem quer chegar, esse segundo sentido de aspirar, é que eu quero chegar a algum lugar. Então, eu estou aspirando ao cargo, porque eu não estou respirando, eu não estou inalando, eu quero chegar. Agora, se fosse o sofá, por exemplo, a Mayara colocou até um exemplo aqui no chat. Eu digo, eu aspirei o sofá. Mas se foi aspirar, sempre, minha gente, o Instituto Bahia vai botar esse danadinho desse aspirar. Se é aspirar no sentido que eu desejo chegar a algum lugar. Fechou? Então vai ser, eu vou aspirar ao cargo. Tá lindo a regência do número 3. E eu pulei o número 1 porque eu queria ir logo para... Eita, meu Deus, é verdinho, chega. Porque eu queria ir logo para os macetes. Mas vamos voltar para... Ai, meu Deus, pronto, vamos lá. Vamos voltar para número 1, só falta ela para a gente procurar a alternativa correta. João esqueceu de avisar sobre as avaliações processuais dos estudantes. Quem avisa? E aí, minha gente, tá certa essa regência? Avisar. Exatamente. Olha, a gente nunca usa essa regência certo. Quem avisa, avisa sobre algo a alguém. Então, se eu fosse usar a regência linda do verbo, deveria ter sido escrito assim. João esqueceu de avisar sobre as avaliações processuais, ó que chique, aos estudantes. E não dos estudantes. Ficaria lindo. João esqueceu de avisar sobre as avaliações processuais aos estudantes, porque quem avisa tem que avisar algo a alguém. Então, esse do está aí equivocado do ponto de vista da regência. Se bem que a gente não usa muito essa regência certo, não, mas tem que usar. Então, a regência do número 1 também está errado. A regência do número 1 também está errado.
E nós ficamos apenas com o item 3. Chega, meu Deus. Nós ficamos apenas com o item 3. Logo, qual é a alternativa correta, minha gente? C. C. Letra C. Cadê a letra C? Para eu marcar de verdezinho aqui. Fechou. F. Agora a letra C. Número 9, clássico do Instituto Bahia. Crase. Nossa amada, temida e idolatrada Crase. Clássicozinho, tem que ter uma, né? Ele voltou pela reparação civil por crimes de tortura na ditadura militar e, portanto, votou a favor do pagamento de indenização à família do jornalista. Ó, quem vai fazer um pagamento de indenização vai fazer um pagamento de indenização A. Sim. a alguém. Fechou, preposição. De novo, professor, quem foi que pediu o primeiro A aí? Quem vai fazer um pagamento de indenização vai fazer um pagamento de indenização a alguém. E a quem foi o pagamento de indenização aí? A família. A palavra família é um substantivo feminino, que também pede um A. Então, um A aí é de preposição, da indenização a, e o outro A é da palavra que acompanha a palavra família. Nós temos aí a junção de dois As, uma preposição mais um artigo, e forma aí uma belíssima crase na língua portuguesa. Então, o número 1 está correto. Fechou. Vamos para o número 2. A atriz, devagarzinho, com amor no coração, abre o seu coração. A atriz assiste a vitória do Brasil. Lembra, devagarzinho comigo, devagarzinho, lembra do sentido do verbo assistir, das regências do verbo assistir. Quem lembra como é que fica? Assiste ao. Ele pode receber crase e pode não receber. Tem preposição e não tem. Quando é que o verbo assistir não vai pedir? O A. Quando for assistir de quê? Ao filme. De ver. Aí ele pediu, né? Se for um assistir, no sentido de ver, vai ter crase. Tá? Se for um assistir, no sentido de ver, quando eu digo assim, eu assisti ao filme. A gente queria já assistir o filme, feio, horroroso. Eu. É feio, mulher. Todo mundo diz, né? Ninguém respeita a regência. Eu tô brincando. Às vezes até o professor mesmo, às vezes até o professor mesmo, ele diz, eu vou no shopping, vou assistir o filme. Já errou a regência. Porque se for o assistir, o verbo assistir possui sentido aí de crase. Fechou a ideia, minha gente? Vamos lá. O segundo caso é um assistir de assistência. Lembram dele? Nesse caso, não precisa de crase. Se eu digo assim, o enfermeiro assistiu o paciente. Que sentido é esse de assistir? É o de ver o paciente? Não. É o sentido de dar assistência. Aí ele deu assistência, ele assistiu o paciente. Não precisa. Fechou a ideia? Vamos agora para o número 2. Quando eu digo que a atriz assiste a vitória do Brasil, ela assistiu de ver ou ela assistiu de dar uma assistência? Se eu digo que a atriz assiste a vitória, ela assistiu de ver. Se foi assistiu de ver, vai ter que ter o A ou não? Sim. Vai ter que ter o A. Fechou. Vai ter que ter o A. Aí agora eu vou olhar se tem mais um A, que é um A de artigo. O que foi que ela assistiu? A vitória do Brasil. Assistiu a vitória do Brasil. É palavra feminina, a vitória? Não. Não é feminina, a vitória? Fechou. Então eu vou ter aí duas letras A. Um do assistiu a, que quer assistir a alguma coisa, e depois o A de vitória. Então tem crase ou não tem aí, minha gente? Tem. Fechou. Tem crase. Difícil, não é essa, minha gente? Só vou acertar essa questão
Eu só acerto a questão de crase com o verbo assistir, se eu lembrar dos dois sentidos, senão já era, viu, minha gente? Ô, professor, eu posso pensar nesse segundo int aqui, tipo, a Qual atriz, deles? a Vitória do Brasil. Aí, tipo, assistir de ver, né? Porque eu estou vendo a Vitória. Aí, Perfeito, ah, tá. perfeito. Acho que a Mirlene levantou a mão. É para falar, Mirlene? Fala que eu te escuto. A diferença de assistir, as duas diferenças. Dois certos, você vai anotar aí. Primeiro sentido de assistir, o sentido de ver. E sempre vai ter que aparecer o A se for nesse sentido. Assistir ao filme, assistir ao documentário, se bem que a gente não usa, né? Isso é o que a regra manda. Então a gente tem que ter a preposição. Assistir ao filme, se for no sentido de ver, de visualizar. Pegou? Primeiro sentido, visualizar. Nesse caso, tem que ter um A de preposição. Só que a gente não usa no dia a dia, mas tem que colocar no concurso. Tem que usar. Segundo sentido de assistir, dar assistência, ajudar alguém. E se for nesse sentido, no concurso não vai poder aparecer o A, porque quem assiste, assiste alguém, no sentido de ajudar alguém. Aí eu digo assim, o enfermeiro assistiu o paciente, o médico assistiu o paciente. Fechou? Aí não tem crase. Aí não tem crase, porque a regência, a gente vai dizer que é transitiva direto, só vai ser indireto com a presença da crase, que nem é crase, é preposição, porque vai ter que olhar outra palavra que veio depois, tá bom? Fechou a ideia, Milene? Conseguiu entender os dois? Entendi. Vamos lá. Então, até agora, 1 e 2 é verdadeiro, falta o 3. A BR-324 foi interditada para dar segurança à procissão. Quem foi interditada para dar segurança foi para dar segurança A procissão. a algo ou a alguém. De novo, a BR-324 foi interditada para dar segurança à procissão. Quem vai dar segurança a algo ou a alguém. Nesse caso, foi a procissão. Pergunta: procissão é uma palavra masculina ou feminina? É menina. Feminina também precisa de um A do lado dela. Então, formou-se a crase. Uma vem da preposição, quem vai dar segurança a algo ou a alguém. A outra palavra é procissão, que é feminina. Juntou os dois As, é só correr para o abraço da crase. Se eu tenho o 1, o 2 e o 3 sendo verdadeiros, a regência está ok, eu vou marcar a opção que fala isso. Quem é? É. Letra E, os itens 1, 2 e 3. Alguém tem dúvida? Foi difícil? Foi fácil? Foi tranquilo? Muito bem. Aí a Marta disse, se fosse a palavra masculina, Marta, depois nunca vai poder ter crase. Porque o A que vai estar ali vai ser só o que o verbo pediu. Foi só o que o nome pediu. Veio a palavra masculina depois, a crase morreu. Vai ficar só um A, que foi o que o verbo pediu ou que a palavra pediu. E depois, se ver palavra masculina, jamais eu vou poder botar a crase. Veja que todos os exemplos aí foram palavras femininas, por isso casou a crase. Fechou? E a nossa última questão de hoje, questão de número 10, tem dizendo assim, 4 assertivas. Número 1, a vida é um milagre... Chega, meu Deus. Deixa eu abrir aqui. A vida é um milagre que anda. 2, a loucura é uma ilha perdida no oceano da razão. 3, a vida é travessia em mar aberto. 4, o desconforto é a alma em processo de mudança. Aí ele disse, nas orações acima, encontramos uma figura de linguagem. Qual é ela? Ei, meu amor, coração de Jesus, se você errar isso em Lagoa da Canoa, lhe dá um cascudo na sua cabeça. Minha gente, se você errar isso, eu vou em Lagoa da Canoa dar um cascudo na sua cabeça. Toda vez que eu digo, Valmirene é uma flor, Luciene é um anjo. Toda vez que eu tenho essa comparação com esse o Wilkley é a fera da língua portuguesa. Edinaldo é o monstro da coordenação de Lagoa da Canoa. Olha, Edinaldo é um monstro. Aqui é sempre um monstro. Só falou verdades. Mas ele é um monstro no sentido bom, forte. Aí, toda vez que eu faço essa comparação entre duas coisas, e sempre com o verbo de ligação, o verbo ser, o verbo é, nós temos uma figura chamada de metáfora.
Ele é isso, ele é aquilo, ele é, ele é, ele é. Aí nós temos aí a vida é milagre, metáfora. A loucura é uma ilha, metáfora. A vida é travessia, metáfora. O desconforto é a alma, metáfora. Logo, sem medo de ser feliz, eu marco que letra? Letra B, que fala de metáfora. Professor, só para tirar minha dúvida, o que é metonímia? Metonímia é aquela que tem vários tipos, marca e produto. Vou lavar os pratos com Bombril. Você não vai lavar com Bombril, você vai lavar com a esponja de aço. Mas como a marca é Bombril, você disse que vai lavar com Bombril. Vou tomar Danone, você não vai tomar Danone, você vai tomar iogurte, mas você diz Danone porque é a marca. Vou limpar meu ouvido com tonete. Você não vai limpar com cotonete, você vai limpar com haste flexível de algodão. Mas a metonímia é isso, você troca uma coisa pela outra. A Cristiane deu um exemplo aqui no chat de autor pela obra, li Machado de Assis. Você não leu Machado de Assis, você leu a obra de Machado de Assis. O nome, você teria que ter dito o nome. Isso é que a gente chama de metonímia. Hipérbole, o nome já diz, né? Hipérbole, hiper, o exagero. Estou morrendo de dor. Eufemismo, eu dei um macete para você. Começa com eu, eufemismo. É o eu sendo fofo. No lugar de dizer que a pessoa morreu, você diz que ela descansou. Olha, a boba que quer esse descanso. Aí você foi eufemista, você aliviou. E sinestesia, já ensinei macete. Sinestesia vem de... Ó, com S. Sinestesia vem de sentido do corpo humano. É quando você mistura 2 ou mais sentidos do corpo humano no mesmo texto. Tá bom? E aí eu marco sem medo de ser feliz, letra B. Meus queridinhos, nós vamos parar por aqui, respondemos e finalizamos a prova de olho d'água. O que é que eu vou fazer? Vou parar por aqui para a gente fechar esse bloco. E na próxima aula, na semana que vem, a gente inicia com a próxima prova, a prova de assistente social. Eu acho que é assistente social a prova. Já mandei para vocês do município de Alagoinha. E aí nós continuamos na próxima aula com essa lista que foi enviada hoje. O Edinaldo e a Neide já disponibilizaram para vocês. E na próxima quarta-feira a gente responde essa prova inteira e na íntegra. Quem ainda não registrou o nome, a participação de hoje, coloca um presentinho aí para o pessoal anotar quem está acompanhando a aula. E a gente continua então na próxima aula, tá bom? Tenham todos um bom finalzinho de semana, o restinho de semana que está acabando. E a gente se encontra, então, na quarta-feira que vem com mais uma prova preparatória, tá bom? Tchau, tchau, galerinha, e até semana que vem.